O microfone está ligado. Importante é vocês. Já está compartilhado. De novo. Não, vamos se preocupar com a gente aqui, senão não vai ficar bem. Vou deixar no YouTube, não. Pronto, isso vai ser a temática, né, esse início de discipulado, né? É uma coisa simples e ao mesmo tempo não é, né? Até porque, como a gente falava aqui antes do almoço, é a forma mais eficaz que a gente tem de começar a entender a Bíblia, pois é conhecendo suas letras, né? E especialmente em sua forma original, que é a forma pictográfica. Inclusive, em cima tem as quatro letras, até chegar no hebraico atual, que é o hebraico moderno, né, que já vem do hebraico ou do aramaico e etc. Então, vamos começar com a letra Aleph. Eu ia começar com duas letras, a letra Aleph e Bet, mas eu não quero alongar muito esse tema, porque, para também não cansar os irmãos, já que é um assunto temático, realmente é um estudo, literalmente um estudo, não como a gente faz de versículos bíblicos. Então, nós temos aí 4 letras Aleph, né? A letra Aleph, se vocês olharem bem direitinho, a primeira, que é do hebraico moderno, a de lá, da direita para a esquerda, ela é feita com 2 letras Yod, né? E um Vav no meio. Isso eu expliquei já na Parashá sobre o pequeno Aleph, Levítico, né? Inclusive, os rabinos falam que esse Aleph no meio é simplesmente é como se fosse o Messias e conectando entre o céu e a terra. Ou seja, ele é a conexão entre o céu e a terra. É por isso que diz a Bíblia que o Messias foi pendurado num estaca, no madeiro, enfim, não vem ao caso agora. Então, esse hebraico moderno, infelizmente, a gente não tem muita percepção do texto, das letras em si. Não vai dar um significado real da história. Então, nós temos aí o hebraico primitivo, que é a cabeça de um boi, né? Esse que eu vou passar aqui o mouse em cima para que os irmãos vejam. Esse último que tem a cabeça de um boi. Então nós temos aqui o pictograma, que é justamente a cabeça de um boi, né? E essa letra Aleph, ela representa ao Eterno, né? O Eterno é simbolizado pela letra Aleph, Elohim, começa com essa letra, e essa letra, o paleo hebraico dá definição justamente de poder, de autoridade, de força, né? Isso a gente vai saber agora um pouco mais aqui na frente. E a letra Aleph, ela só tem 2 pronúncias, ou a letra A ou a letra E. Não tem mais outra pronúncia a ser encaixada na letra A. A ou E é o que se pronuncia a letra Aleph. Então aqui tem a história da letra Aleph e a sua reconstrução. Então diz: o pictograma original para esta carta é uma imagem de uma cabeça de um boi. Ou seja, um boi, mais uma vez, quando os hebreus, eles viam um touro, eles viam o quê? Uma pessoa, um ser de autoridade, um ser que causa respeito e causa temor. Então, um touro, um boi, representa literalmente uma força, um poder, né? Algo que causa temor. Inclusive, os hebreus, eles não tinham esse alfabeto assim de letras. Eles viam um animal e diziam: peraí, esse animal significa isso aqui, então o touro significa Deus. Quando eles viam uma tenda de campanha, por exemplo, que é a letra P, diziam: peraí, isso aqui representa uma casa, e assim foram dando significado às letras. Então, o touro, representa justamente força, poder, como está aí, e poder do trabalho realizado pelo animal. Então, esse pictograma aí, a letra Aleph, ele também representa o chefe, ele representa o líder, né? Incluso quando a gente estava tendo uma conversa, eu e o irmão Carlos e algumas pessoas que não creem no que a gente crê, eu explicando justamente sobre essa letra, ou seja,
Por isso que é importante a gente começar a entender as letras, porque quando você junta a letra Aleph e a última letra do alfabeto hebraico, não é por acaso que o Messias disse que ele era o Aleph e o Tav. Sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, o Aleph e Tav. Por quê? Porque desde Gênesis já aparecem essas duas letras simbolizando que um líder, essa força, esse poder, estaria justamente numa cruz, pendurado, né? Interessante que essa mesma letra vai aparecer quando Deus dá o sinal das festividades, né? Os sinais no céu, as moedim, enfim. Então, quando dois bois são unidos, né, para puxar um arado, puxar um carro, ou seja, o mais velho, o mais experiente é o que vai liderar. Né? Inclusive, quando se colocava, por exemplo, dois bois parados, não se colocava dois bois da mesma idade, era um boi mais velho e um boi mais novo. Porque o boi mais velho tomava a rédea da situação, ele era como líder do trabalho, como fosse o mestre da obra. E dentro das famílias ou das tribos de Israel, por exemplo, o pai, né, eu que sou pai, o irmão Carlos, o irmão Ivan, o pai, na mentalidade bíblica, ele é visto como o quê? Como a força da casa, como líder, como uma pessoa que vai justamente, vai ser o mestre, vai dar as coordenadas aos bois, ok, aos bezerrinhos mais novos. Então, o nome moderno da letra Aleph, né, a letra Aleph corresponde ao grego alfa. Ou seja, a letra grega alfa é a mesma, ou seja, corresponde ao hebraico. O hebraico corresponde ao grego, o alfa, né? E existe, mais uma vez, vários significados dessa letra, que são boi, jugo, já que era colocado o jugo no boi, incluso significa aprender. Então, cada vez, né, que um desses significados correspondente à letra Aleph está relacionado justamente ao significado da letra, ao potencial que tem justamente a letra. Então, aí está a letra Aleph, como eu coloquei aí, ela tem uma raiz, ok? Cada palavra em hebraico, inclusive a letra tem uma raiz, já que a letra se escreve com letras. Letra Aleph se escreve com a letra Aleph, Lamed, e a letra, agora me esqueci o nome da outra, a letra Pei, ou Fei. E veja que interessante, que a raiz da palavra Aleph é o título El. Tá vendo ali? Tirando essa última letra aqui do final, da letra Aleph, fica a palavra El. Por isso que se associa a letra Aleph ao Eterno, porque El é um título dado ao Criador, Elohim, El Shaddai, enfim. Então a gente vê que a raiz dessa palavra, já que em hebraico, uma palavra, hoje em dia o hebraico moderno, uma raiz é de 3 letras, porém nesse hebraico antigo era 2 letras, e é justamente a palavra El, ok? Então, El é escrito com a letra Lamed, como vocês estão vendo aqui no final, essa letra impressa um cajado, e a letra Aleph, então, significa o que aqui, né? Ou seja, um chefe, um líder, ok? Um poderoso, que está justamente junto com um cajado de um pastor. Ou seja, então a palavra Elohim, que é a raiz, né, também da letra Aleph, significa um poderoso pastor, ou poderes pastorais, né? Já que também a palavra Elohim tem a ver com pluralidade, com poderes. Então, Elohim vem da letra Aleph também, Aleph é a sua raiz, tem Elohim, então a gente simplesmente pode ver um chefe, ok, sendo um pastor da sua casa, sendo o que vai guiar justamente o seu, como se diz, o seu povo. E o conceito de boi, o conceito de cajado, mais uma vez, né, o cajado de pastor na palavra El, foi justamente transportado para os tempos modernos, principalmente quando os judeus saíram da Babilônia, né, como, por exemplo, o cetro. Quando se diz que o cetro não se redará da mão de Judá, na verdade não se existia cetro. Quem tinha cetro era justamente os reis das nações, era justamente esse cajado, essa varinha aí, que quando se traduziu, quando veio da Babilônia, muitos conceitos do hebraico foram mudados e perderam realmente sua essência, porque cetro, embora que Judá seja a tribo do reinado, porém naquela época, os pastores, um pastor com cajado era quem mandava em tudo. Então, justamente, nós estamos vendo aí um pastor, não um cajado de pastor, significando um sinal de poderio, um sinal de autoridade, ok? E, ou seja, que ele tinha força. E, mais uma vez, essa letra Aleph, ela muitas vezes, ela não tem som. Uma palavra ou seja, uma palavra silenciosa. E, como eu falei, tem a ver com a letra alfa em grego. Agora,
sabendo isso aqui, não sei se ficou claro alguma dúvida com respeito a esse pedacinho aqui, de Aleph, raiz de El, por isso que é conectado com Deus, a letra Aleph, né? Deus é a força, por isso que o boi, e interessante que Moisés escreveu exatamente com um touro, a letra, poderia ter desenhado um carneiro, um bode, mas desenhou um touro, porque o touro representa muita força, um animal que praticamente é indomável, um touro. E se você tem que laçar, acho que até com uma corrente, de aprender no caminhão, porque ele leva também. E tão forte que é o boi. Então, entendendo agora isso aqui, para a gente dar continuidade e acelerar aqui a questão, vamos ver aqui a raiz. A raiz, já que em hebraico tem a raiz mãe, a raiz pai, e existe, se chama também a raiz criança. Então, a raiz pai, deixa a tela subir aí para a gente, para vocês também verem o que eu estou vendo. Então, nós estamos vendo aí, vamos ver aqui a raiz, ou seja, as palavras que se formam com a letra Aleph, no paleo hebraico. Então, a primeira palavra que eu coloquei aqui é a mais famosa, é a palavra ave, ou a palavra pai. E veja que interessante, que a palavra pai, mais uma vez, se escreve com Aleph e com Bet. Então, o que é que nós estamos vendo justamente aí na palavra pai? Estamos vendo um pitograma, Aleph, uma cabeça de um boi, que representa a força, e estamos vendo uma tenda de campanha, e quando você combina essas duas letras, a força em uma casa, qual a implicação da palavra pai? A força da casa. Exatamente, inclusive está ali, ó. Não vale porque você copiou, colou. Eu não tinha visto, não, mas... Então, significa, veja a diferença do que você lê esse hebraico aqui e você buscar essa definição no hebraico atual. Você não consegue, a não ser que você conheça essa definição aqui. Por isso que a Bíblia foi escrita aqui. Inclusive, eu tenho uma Torá em PDF, toda no paleo hebraico, de Gênesis a Deuteronômio, toda ela foi escrita com essas letras aqui, sem ponto, sem nada. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a força da casa. Ou seja, e pode ser justamente o que aqui? Pode ser, ou seja, é o que sustenta, o pai é o que sustenta a casa, é o que sustenta a família, é o que sustenta o lar. Né? E a segunda palavra, formada com a letra Aleph, é a palavra ar, mas não é ar de respirar. A palavra ar, em hebraico, significa irmão. Ar. E veja que curioso, inclusive quem já acompanha Pedro, Marcos, a irmã Márcia, Isabela, que acompanha as postagens que eu faço muitas vezes no meu canal, no meu blog, no meu... como é que se chama? Não, rapaz, negócio de Facebook. No grupo de Facebook, de vez em quando eu gosto de estar postando assim, umas fotos, explicando algumas palavras em hebraico. E quem já leu, ou quem se lembra, já postei sobre essa palavra irmão, porque aqui nós temos o quê? O que significa, inclusive está no significado, mas veja que interessante, que a palavra irmão, ela é construída sobre a letra Aleph, e uma letra que parece uma parede, literalmente uma cerquinha que está dividindo alguma coisa, ok? E essa letra, essa palavra ar, né, ela tem, essa letra de cá, ela tem a ver justamente com uma cerca, ou um muro de proteção. Então, o que significa um irmão na mentalidade bíblica de Moisés? Não é irmão na fé, não é a gente sermos irmão na fé, não. A palavra irmão literalmente significa muro forte. Ok? Muro forte. O irmão é justamente um muro forte. Agora, mais uma vez, no pensamento hebraico, uma parede, ou seja, ela é mais do que uma barreira vertical, ok? Ou seja, no pensamento judeu, no pensamento hebraico, uma parede, ou seja, uma lareira, por exemplo, naquela época, uma fogueira que se faziam, eles se faziam o quê? Ao redor do fogo e protegia justamente a casa do quê? Pois das brasas, do calor que se tinha, ou enfim, do frio também. Então, justamente, essa letra, que agora não me recordo o nome dela, é isso, a letra Het, eu estava querendo confundir com a letra Resh, mas é a Het. Essa letra Het é uma parede. Então, mais uma vez, é uma parede que divide. Então, o Aleph, no paleo hebraico, como vocês estão vendo aí, uma cabeça de um boi, que representa uma força, representa um líder, implica uma pessoa poderosa. E a segunda letra da palavra irmão, a letra Het, tem a ver justamente com a parede de proteção que protege o que está dentro do que está fora. Agora, pensem vocês em um texto que o apóstolo Paulo utiliza nas suas cartas, falando justamente sobre os nossos deveres na fé.
que ele faz, ele fala que nós temos que ser o quê? Nós temos que ajudar todos, mas principalmente quem? Os domésticos ou os irmãos da fé. É a nossa obrigação ajudar pai, mãe, irmão, cunhado, seja lá quem for, mas a nossa maior obrigação, além deles, em prioridade, por isso que ele faz, mas principalmente, ou seja, o principal da nossa meta, que queiram a pessoa até achar, mas rapaz, não é o pai e a mãe. Nesse sentido, que não estão na fé. A prioridade, por quê? Porque o que é que Yeshua fala com respeito a quando esse mestre, a tua mãe está lá fora te chamando. O que é que ele falou? Que a minha mãe, meu pai, meus irmãos, ou seja, são vocês. É aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Ele menosprezou a mãe, não. Mas se a mãe não está seguindo o que ele quer, inclusive quando ela vai falar com ele assim, sobre a respeito do vinho, ele fala, mulher, o que tem eu contigo? Se ele estava respondendo como Messias, não estava respondendo como filho. O que tem eu contigo, mulher? Então, isso às vezes é difícil da gente querer entender, mas a nossa prioridade, irmão, assim, não que não seja nosso pai, nossa mãe, é os domésticos da fé. Por quê? Porque quando o cerco se fechar, irmão, quem é que vai ficar do nosso lado? Que o Eterno nos livra, mas o mais provável é que os nossos próprios parentes é quem vão nos entregar. Porque quem é que entregou Yeshua? Os seus próprios irmãos, gente. A sua própria mãe dizia que ele era doido. Não bate bem na cara. Meu filho endoidou de vez. Mas ele não deixou sua mãe de lado, mas ele buscou a prioridade de quem? Dos irmãos. Né? Então, essas duas letras unidas, Aleph e Het, implicam muro forte. Ou seja, o irmão é aquele que protege a família. Né? E eu não coloquei aí, mas no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 10, deixa eu ver se eu tenho por aqui, acho que não. Gênesis 6, verso 10, diz o seguinte... Disse, então, enquanto temos tempo, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, por quê? Porque vai chegar um momento que não teremos tempo. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, Paulo conhecia perfeitamente isso aqui, que a nossa família, em tanto de sangue quanto espiritual, é os irmãos na fé. Né? É a nossa prioridade. E a segunda palavra, que está relacionada justamente com a raiz da letra Aleph, é a palavra El, né, que se traduz como Elohim, etc. E vai subir aí a imagem para vocês verem. Deixa aparecer aí, para a gente continuar. Então, está a palavra El, que significa jugo ou significa boi. Então, mais uma vez, a letra Aleph, uma imagem de uma cabeça de um boi, representando força, liderança. E o Lamed é um retrato de um cajado, de uma vara. Inclusive, a Bíblia fala que o cajado tanto serve para você ajudar a ovelha, como para você fazer o quê? Disciplinando também. Essa tua vara e o meu cajado me consolam. Ou seja, a vara serve de consolação como de repreensão. Então, aqui nós temos um retrato de um cajado de pastor, que também representa a autoridade, ou seja, duas autoridades. Então, quando a gente junta essas duas letras, esses dois pictogramas, o que é que nós temos? A autoridade forte. Ou seja, possa ser uma pessoa, ou possa ser qualquer coisa que tenha uma autoridade. Então, o jugo na Bíblia, muitas pessoas entendem que jugo, por exemplo, isso é jugo pesado, como que fosse... Os mandamentos, não. Jugo na Bíblia tem a ver com interpretação. Por isso que o Messias falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, a minha interpretação é suavezinha. Não é como a dos fariseus, que te colocam 39 leis para você guardar o sábado. Então, o jugo na Escritura, sobre, por exemplo, os ombros, aqui mais, por exemplo, qual foi o profeta que falou que viria alguém e sobre os seus ombros teria justamente a autoridade? O profeta Isaías. Fala justamente do menino que iria nascer e etc. Ok? Agora, veja que interessante que os dois pictogramas, as duas letras, representam o boi no jugo. Então, mais uma vez, os bois eram colocados juntos, eram unidos, um boi mais velho, experiente, ele se unia a um boi mais jovem, né, e menos experiente, menos forte. Então, o boi mais velho, ele fazia o quê? Ou seja, ele não é um jugo ali. Ele era justamente a autoridade sobre o boi mais fraco. Para que quando o boi mais fraco quisesse parar, ele continuava e justamente os aguilhões que existiam atrás dos arados furava a pata do boi. Então ele dava continuidade.
Então, quer dizer o quê? O que é que a gente aprende aqui dessa palavra da letra Aleph? Que o mais fraco ou mais velho ensina o mais jovem. Ou mais experiente. Não que o mais experiente não possa aprender o mais jovem, mas a responsabilidade maior é do mais velho ensinar o mais jovem, seja pela experiência de vida ou não. Eu posso, por exemplo, eu tenho um amigo meu, conhecido pela internet, que mora em São Paulo, ele tem quase 70 anos. Veja, eu ensinando a um homem de 70 anos. Porém, ele me ensina muito mais com a experiência de vida que ele teve. Mas, em termos de Bíblia, de conhecimento, lógico, que isso não se aplica, não é um modo geral, né? Sempre o mais experiente ensina o mais jovem. Então, essa é a segunda palavra que se forma com a letra Aleph. E a terceira, quem adivinha o que significa essa palavra em hebraico? Mãe. Pronto. Inclusive, já até fiz uma postagem sobre a palavra mãe, mas vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre a palavra mãe. Então, nós temos aqui a palavra mãe, se pronuncia imã em hebraico. E a palavra imã tem a ver com você, com pigamento, com colar, com você vincular algo. Veja que coisa linda significa mãe. Porque na nossa filosofia, na nossa cultura, mãe simplesmente é que teve uma relação com meu pai e daí me criou, né, e me gerou. Porém, no pensamento hebraico, mãe não significa isso. Mãe vai muito mais além. É por isso que o próprio Eterno, ele se identifica como uma mulher, muitas vezes, como uma mãe para Israel. Então, nós temos a letra Aleph e a letra Mem. O Aleph, uma força, um boi. E a letra Mem significa justamente as ondas da praia, do mar. Inclusive, tem uns pensamentos, tem umas histórias que se contam na Bíblia, que quando eles viam o mar Mediterrâneo, eles comparavam com a letra Mem. Inclusive, a palavra sangue é com a letra Mendam, a palavra Maim, Chamaim, né? Que essa letra Men, ela está conectada justamente com uma palavra de majestade, né? Chamaim, por exemplo. Por que se chama Chamaim plural? Só existe um céu. Porque, na verdade, é um plural do Ártico, assim, é um plural de realeza, Chamaim. Ou seja, como que você não consegue, é como você querer explicar o vento, ou você querer explicar a dimensão do mar, que você chegar aqui na Praia do Alveja agora, começar a explicar o fim, você não consegue. Então, quando eles viram essa letra Men, eles conectavam justamente com o mar, ok? E, juntas essas duas letras, Aleph e Men, o que é que nós temos? Líquido forte. Então, a mãe, no pensamento hebreu antigo, é aquela que une a família. É um líquido que vai unir todo mundo. Uma mãe é quem apazigua. A mãe é justamente, inclusive, né, a gente pensa que eu estava até vendo uma reportagem sobre mulheres, que se fala que os homens reclamando porque a mulher não trabalhava. Né? E nessa reportagem fizeram uma matéria de colocar o homem vestido de mulher e deixaram ela em casa o dia todinho. Mano, roupa, casa. Não, eu prefiro voltar para ser homem. Porque viu que realmente a mãe, ou seja, a mulher, ela é uma coisa tão sublime que ela consegue pensar em 10 coisas ao mesmo tempo. Ontem, eu estava em casa fazendo o jantar do Shabat, e de repente eu recebi uma ligação, já me esqueci do fogão, se não fosse minha mulher, a casa pegava fogo. Porque a gente não consegue ter essa percepção. Mulher não, ela está aqui, ela cuida do menino, ela vai à casa, lembra do feijão, lembra da carne, lembra do mingau, lembra da roupa, lembra do como ela está chegando. Enfim, então significa justamente isso, líquido forte, ou que dá pegamento, que liga. Então essa é a terceira palavra, e agora a palavra fogo, no hebraico antigo. Isso tudo é com a letra Aleph, ok? Estou pegando aqui a raiz da letra Aleph e formando palavras. Por isso que é importante, eu dizendo a vocês, a gente conhecer o alfabeto hebraico, porque só com essas informações aqui, nós já temos, inclusive, já para fazer um estudo sobre mãe. Então, aqui nós temos a palavra fogo, né, que é que é a palavra Esh, né, inclusive a palavra Chamaim é uma junção de água e fogo, porque Chamaim, ou seja, né, tem a ver com fogo, tem a ver com água. Esh. Veja que interessante, água e fogo. Então, aqui nós temos o quê? A palavra fogo, que significa pressione, por causa da letra Shin. A letra Shin tem a ver com algo que pressiona, como que um dente. Ok? Então, é justamente isso aí, a letra fogo. A palavra fogo tem a ver justamente com essa característica, 2 dentes implicando como que algo que vai pressionar, que vai destruir,
né, que vai mastigar os alimentos, e quando a gente junta essas duas palavras, o que é que nós temos? Um forte pressionado para baixo. Ou seja, um líder sendo pressionado na palavra fogo. Então, quando a gente examina a linguagem pictográfica um pouco mais a fundo, como está aí a foto aí à direita de vocês, à nossa direita, ou seja, o fogo significa o quê? Destruidor forte também. Então, com base no conceito de fogo, né, quando a letra iode, porque a palavra eshi e a palavra ishi, o que significa ishi? Ali está a definição. Ishi significa o quê? Homem. Não. Ishi significa homem. Este é fogo. Eu coloquei aqui 3 palavras. Este que é fogo, Ishi que é homem e Isha que é mulher. Veja interessante que a palavra fogo está contida na palavra homem e na palavra mulher. Então, quando você pega a palavra fogo e adiciona a letra iode a princípio da palavra, o que significa? Ou seja, um homem ou marido, né, o que na linguagem hebraica antiga, ou seja, o que é um homem? Porque na nossa mentalidade, o homem é aquele valente que briga, Porém, quando Deus disse a Josué, seja forte e valente, não seja macho, Josué. Não. Ou seja, homem é justamente, ou seja, o marido, na linguagem pictográfica, é aquele homem ou a pessoa cuja mão está no meio do fogo. Veja interessante, porque a palavra ishi, o iode está no meio da palavra homem, irmão. Veja que começa com a letra Aleph, o iode no meio e a letra Shin ao final. Então, significa justamente a palavra homem. Um homem na mentalidade hebraica antiga é aquele que está com a mão no meio do fogo. E quando a gente agrega a letra rei, aí nesse meio aí, no final da palavra fogo, o que é que surge? A palavra mulher, ou a palavra esposa. Agora, a esposa justamente é aquela que sai o fogo. O homem é quem está com a mão no fogo, porque a mulher é quem sai o fogo. Deu uma na cabeça da irmã. Por exemplo, irmão, veja bem, a Bíblia diz que o homem, ele é o que dá, e a mulher é o que recebe. Inclusive, Paulo faz uma comparação do homem com a mulher como estômago, e se você come algo que te faz mal, e a mulher reclama, ele compara isso aí. O homem na Bíblia, ele é chamado de Zahá. Zahá é quem dá. E Nekevá, que é mulher ou a esposa, é a que recebe. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz assim, que quando o homem se junta à mulher, não diz assim, e vocês sejam felizes. Disse que ele tem que fazer a sua esposa feliz. Inclusive, na Ketubá, quando se casam, a mulher não se compromete a nada, a não se aceitar que quer ou não. O homem se compromete a dar comida, a roupa, a privar, a questão marital, tudo. Que vai satisfazê-la como mulher, como pessoa, como amiga, enfim. E a mulher só decide que sim ou que não. Ela quiser bem. Nunca você vai ver uma Ketubá dizendo assim, fulano de tal, a mulher X, filha de Beltrana, está dizendo que ela não quer isso aqui. Só no final do contrato é que ela vai dizer que sim ou que não. Todo compromisso é do homem. De suprir, por isso que se faz essa comparação, da mulher é o fogo. O homem é quem vai estar com a mão no fogo. Entendeu? Não vou entrar muito mais profundo no tema. Então, quando se coloca a letra rei na palavra, aqui na letra este, na palavra fogo, nós temos a palavra mulher, ou a palavra também esposa. Ok? Então, veja que interessante, que homem e mulher são construídos sobre a palavra fogo. Isso tudo dentro da letra Aleph. Então, o que isso significa? Que existe algo mais profundo que Deus está tentando nos dizer. Por quê? Porque as duas letras usadas para transformar o fogo nas palavras homem e mulher é a letra Iode. Ok? É a letra Iode e a letra Rei. São duas letras que se agregam à palavra homem e à palavra mulher. Ok? Agora, interessante, quem é que começa com a letra Iode? Qual o nome? O Eterno. Iode, por isso que se fala que Yeshua é o braço direito, porque a letra Iode, literalmente, como vocês estão vendo no final da foto ali, é um braço. Então, a letra Iode e a letra Rei são duas letras que compõem o nome do Eterno.
Então, quando você agrega a letra Yod, a palavra homem e a palavra mulher, o que é que quer dizer aí? Nós temos aí o eterno sendo abreviado no meio, ok? Junto, unindo marido e mulher que vão proclamar o verdadeiro Deus. Se você tirar uma letra dessa daí, pega fogo. Agora veja que interessante, que é o que o Marcos falou. Se um casamento não é baseado na palavra de Deus, não é baseado nos mandamentos do eterno, ok? Se Deus for tirado do casamento, o que é que resta? Você tira o Yod. O que é que vai sobrar? Fogo, destruição, separação, divórcio e muitas vezes morte. Então veja a importância que tem um casal dentro do pensamento bíblico. Tem que ter Deus no meio. E Deus está através da sua palavra. Por isso que a Bíblia fala, e não é o tema de casamento, que o homem, ele reflete a glória de Deus e a mulher reflete a imagem do homem. Eu sempre mesmo quando eu mesmo não querendo aceitar muitas vezes, minha cabeça dura, que quando minha esposa estava se me dando os aguilhões estão furando minhas patadas, eu às vezes quero retrucar, mas eu sei que na verdade o erro está em mim. Porque simplesmente ela está refletindo a luz que eu tenho que refletir para ela, já que a Bíblia compara ela como a lua e eu como o sol. Então, se o sol dela está brilhando, se a luz dela está fraquinha, a culpa é minha. A culpa não é dela. Por isso que nada, irmão, nada que se faça com respeito à relação marital, sempre a maior culpa é de quem? Uma empresa. Se uma empresa ela anda vai de bancarrota, vai falando, de quem é a culpa? Do empregado ou do dono? É do cabeça. Que afrouxou alguma coisa, que não tomou conta, que botou encarregados irresponsáveis. Então, sempre a culpa vai cair sobre o líder. Por isso que Deus rejeitou Saul, porque Saul colocava a culpa no povo. Não, foi o povo. Não, foi Samuel que demorou, eu não aguentei e fiz sacrifício. Mas por isso que Deus aceitou Davi, que Davi assumiu, não, fui eu e acabou. Estou aqui para ser perdoado ou ser castigado. Então, quando um casal não está vivendo de acordo com o que Deus quer, o fogo em chama é que vai consumir esses dois casais e, infelizmente, vai justamente se acabar. Então, como eu prometi, não foi tão longo, né? Não foi tão longo. Já acabou? Já, tem muita assim. Se a gente fosse falar todas as palavras que compõem a letra Aleph, tudo bem. Fosse falar da letra Aleph, a gente ia acabar, ia ser como um para-chás, ia ser o ano todinho. Que existem muito mais palavras com a letra Aleph e muito mais importantes. Eu coloquei essas porque essas são importantes. São raízes importantes da letra Aleph. Então, um princípio que a gente aprendeu aqui da letra Aleph é que sempre está relacionada com o eterno, com o líder. E interessante que a última palavra que nós terminamos foi com a palavra fogo, conecta ela com homem e com mulher. Interessante, tem aquele símbolo ali, né? Qual? O que do braço e o de cá. Isso, essa aqui, o Yod e o rei. Esse daqui que tá. Então, é uma coisa que eu esqueci de explicar, que na palavra homem e na palavra mulher, ou seja, o homem aparece o Yod, e na mulher aparece a letra rei. Veja que na palavra mulher, Isha, não tem o Yod, é a letra Aleph. O homem, Ish, tem o Yod no meio, ou seja, o Yod tem a ver com o braço e a letra rei tem a ver com revelação, ou seja, que um casamento é a revelação de Deus. Por isso que Yeshua fala que quando vier no reino, nós vamos ser como os anjos, assim, vamos ter a característica de um anjo, vamos se transportar, eu quero ir agora, porque tem gente que pensa que o milênio, isso aqui vai acabar carro, vai acabar tudo, não, até porque como é que as nações vão subir a Jerusalém de pé? Vai existir todas essas coisas, porém de forma assim, já não vai haver mais o combustível, vai ser algo solar, porque não tem sentido, eu posso me transportar e você não foi resultado, vai a pé? Não, então você nunca vai chegar na festa lá, você vai ter que, alguma coisa, vai existir essas coisas, carro, etc. Vai ser uma coisa tudo novo, sem poluição, porque esses transportes de hoje poluem a natureza. Então tudo isso vai ser tirado de cena, vai continuar, porque não pensa que nós vamos ser ET no céu, vai ser aqui na Terra, por isso que ele fala que se vai ter agricultura, porque vai ter que plantar. Se vai ter enxada, vai ter quem fabrica as enxadas. Enfim, exatamente. Então, por isso que Yeshua fala que o casamento, justamente, é um reflexo de Deus para com Israel. E depois que a gente morre, irmão, vamos refletir mais o quê? Depois que a gente está na eternidade, não há necessidade de eu mostrar a você, que já conhece, que Deus amou Israel. Por isso que se fala até que a morte nos separe.
Porque o casamento é somente para essa vida aqui. Então, quando existe justamente, por isso que está no nome mulher e homem, aparece o rei no final e o Yod no meio. A revelação da mão do Eterno está no meio de um casamento. Quando a gente tira a mão do Eterno, seja do casamento ou de qualquer coisa, o que é que acontece? A gente estamos perdidos, né? Infelizmente, perdemos tudo, nada dá certo, nada se consome, nada sai como a gente planejou e acabamos com o quê? Com fogo. Inclusive, ontem eu mostrei um estudo sobre de Gênesis 22, o que significa o fogo consumidor. Porque Deus é um fogo consumidor. E o fogo tanto purifica como destrói. Então, ele purifica, se nós estivermos debaixo do Eterno, dos seus mandamentos, e não destrói se a gente estiver fora. Quer dizer que o fogo é a palavra dele, né? Quer dizer, significa a palavra. Também, o profeta Jeremias fala assim, que a palavra de Deus é como martelo, que esmiuça a penha, e como fogo também. E você vê, né? As duas casas de Israel, uma diz ter as obras e a outra diz ter a revelação. Né? Exatamente. Só vão funcionar quando ambas estiverem indo, né? Então, foi simples, não foi cansativo, né? Espero que os irmãos aí anotarem, entenderem bem direitinho, porque eu não sei, mas quem sabe no futuro a gente, de repente, para ficar uma coisa mais dinâmica, começa a fazer um tipo de uma provinha, um questionário, para os irmãos até se exercitarem. Porque um aluno não fica somente lá aprendendo o professor, chega uma hora o professor manda ele lá na frente falar o que ele escreveu, explicar, né? E os irmãos têm que treinar isso como se fosse esquecer que aqui tem irmãos e tem pessoas que vocês nunca viram. Perder a timidez. Minha esposa mesmo tem timidez até de falar com a mãe dela desse assunto. Minha esposa é tímida. Perder essa timidez e falar, porque uma hora vai surgir. E você crê em quê? Não, é que eu guardo o salo mais escondido, bem baixinho. Aqui eu não trabalho no salo, não é porque não, porque eu guardo, você é adventista, não, e você é o quê? Depois eu falo. Expressar justamente a fé é como o Marcos falou de manhã. O pouquinho que você sabe, irmão, se essa pergunta que te fizeram, você sabe dominar, explica. Então, eu espero que os irmãos tenham entendido. Alguma dúvida? É mais ou menos, né, irmão? Entender bem profundamente, não. Pelo menos uma luz É alguma coisa. É um bom pontapé. Eu não me foquei muito no hebraico atual, porque, infelizmente, não tem muito o que dizer do hebraico atual. Não traz. pelo menos Isso aí. Assim, pelas desenhos, já sei que o dente é... Tu pode fazer isso depois, mas quando for na semana que vem já impresso. Unidade do impresso. Pronto. É porque eu já pensando aqui o que é o boi aqui. Quem é o boi aqui? Isso aqui é... Então, não encerrou aí não, porque já não estou copiando. Se eu encerrar agora... O Oeste já... Se vier um boi, eu Não, pode botar aqui já. Pronto, tá certo. Então, podemos concluir aqui o estudo sobre o Aleph hoje? Pronto, então, a próxima semana, se assim o tempo permitir, a gente falaremos sobre o Beto. Meu Deus, o Beto